A gente vai girar um pouquinho para falar dos assuntos internacionais. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça confirmou que o ex-presidente Donald Trump é acusado de 37 crimes. O caso envolve documentos secretos mantidos ilegalmente no resort do Republicano. O sigilo do processo federal de 49 páginas foi derrubado na sexta-feira e procuradores acusam Trump de manter os documentos em caixas no auditório, no porão e até no banheiro da mansão em Mar-a-Lago, na Flórida. Ainda de acordo com o processo, Trump levou da Casa Branca para o resort documentos que têm informações sobre países estrangeiros, a capacidade de defesa americana e sobre programas nucleares. Entre as acusações que Trump vai enfrentar estão a violação da lei de espionagem, conspiração e obstrução de justiça por se recusar a entregar os documentos, mesmo depois da intimação judicial. É a primeira vez que um ex-presidente americano responde por crimes federais. Trump foi intimado a comparecer a um tribunal federal de Miami, na Flórida, na terça-feira, para ouvir formalmente as acusações. Quem vai trazer contexto sobre essa história para a gente neste momento é o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lori, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. O Trump pode ser condenado por violação da lei de espionagem, entre outros crimes, mas, apesar disso, o ex-presidente pode ainda concorrer à presidência no ano que vem. Explica para a gente, até, Lorival, que eu estava lendo, que dentro do partido de Trump, há os defensores dele, né? Mesmo aqueles que vão disputar as prévias contra Trump, defendem ele em alguns momentos. Queria entender esse contexto, né? Em que situação se encontra o ex-presidente americano? É verdade. Bom, em primeiro lugar, os crimes nos quais ele está enquadrado como suspeito, como acusado, um desses crimes de transmitir ou perder informações de defesa levaria até 10 anos de prisão. O de obstrução de justiça, até 20 anos de prisão. E o de remoção ou mutilação de documentos federais, ele perderia a pessoa que comete esse crime, né, o servidor público, perderia o cargo ou seria desqualificado de ocupar o cargo. No entanto, isso não acontece no caso de um presidente ou candidato a presidente, né? Nos Estados Unidos existe o processo de impeachment para quem está no cargo, né? O Richard Nixon foi destituído em 1974. O Trump sofreu 2 processos de impeachment, mas não chegou a ser condenado. E agora, impedir alguém de se candidatar a presidente, isso não está previsto na Constituição americana e nunca sequer se tentou fazer isso. Então, o mais provável é que o ex-presidente e pré-candidato, ele possa sim concorrer ao mesmo tempo em que estará durante a campanha respondendo a múltiplos processos na justiça, né? Agora ele já é formalmente réu em 2 processos, né? O primeiro deles é aquele por suposto pagamento irregular à atriz pornográfica Stormy Daniels para supostamente não revelar um caso que eles teriam tido. E agora essa questão do uso e da destinação e do desvio de documentos sigilosos. Existem vários outros processos rolando, né? Por exemplo, aquele em que ele é acusado de fraude financeira, empresarial. Também um processo que está em investigação sobre se ele teria incitado a invasão do Capitólio. Tem outro que é a tentativa dele de pressionar o secretário de Estado da Geórgia a encontrar 11 mil votos para reverter a derrota dele para o Joe Biden. E existem outros também por suposto estupro, por difamação e assim por diante. Então, o mais provável é que todo o impacto disso tudo até a eleição de novembro do ano que vem seja puramente político, né? Não se sabe se já se chegará a uma condenação até o final do ano que vem. É improvável, né? Se houver, certamente haverá recurso. Então, ele não deve ser, digamos, preso até o final do ano que vem. E mesmo que fosse preso,
ele não estaria impedido de concorrer à eleição. Não há essa figura da inelegibilidade para um candidato a presidente dos Estados Unidos, Tainá. Ô, Louro, eu estou curiosa porque o Donald Trump ele é conhecido e mestre em fazer o contorcionismo dos fatos para deixar a situação favorável a si mesmo, né? Foi no caso da Stormy Daniels, a gente conversava bastante sobre isso aqui na CNN Brasil, do quanto que ele conseguia atrair para si algo favorável sobre o assunto, né? Explorar algum aspecto diferente que o colocasse numa situação melhor, né, do que a gente estava assistindo, né, aproximando ali do público, do público que tem alguma afeição por ele. Nesse caso dos documentos, ele já consegue também atrair a narrativa para si? Olha, nesse caso fica um pouco prejudicado pelo seguinte: ele diz que ele é perseguido pelos juízes e procuradores democratas, né? Você sabe que juízes e procuradores são eleitos nos Estados Unidos, né? Juízes e procuradores gerais. Então, e de fato, no caso, por exemplo, da fraude, a procuradora-geral de Nova York, ela é democrata. No caso da Stormy Daniels, o juiz é democrata. E, aliás, fez campanha dizendo que tornaria o Trump um réu. Agora, nesse caso dos documentos de Mar-a-Lago, a juíza é republicana e, aliás, foi nomeada pelo Donald Trump. O nome dela é Aileen Cannon. E é por sorteio, isso. E entre 15 juízes, ela foi sorteada para conduzir esse caso. E ela já tomou várias decisões a favor do Trump. Praticamente, até agora, tudo que a defesa do Trump pediu como manobras de protelação para essas investigações, para esse julgamento, ela concedeu e está sendo muito criticada por isso. Mas, então, isso derruba um pouco a narrativa do Trump de que ele é perseguido politicamente pela justiça americana. Mas nem por isso, até agora, ele tem sido atacado, por exemplo, pelos seus rivais dentro do Partido Republicano que pretendem disputar as primárias com ele. Isso porque é um tema muito delicado esse, né? Você aproveitar, digamos, processos na justiça contra um correligionário. Então, num certo sentido, isso o está beneficiando até agora, mas o jogo será totalmente diferente se ele ganhar as primárias, quando ele for enfrentar o Joe Biden, o eleitor moderado, não trumpista, que ele precisa atrair para vencer o Joe Biden, talvez não aceite essa ideia de que um presidente com tantos problemas na justiça seria o ideal para governar os Estados Unidos. Tainá. Lourival Santana, muito obrigada pela sua participação na Arena. Uhum.